E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. A gente vai mergulhar hoje na chave de ouro, desmistificando o manual de provas do Sebrasp. E olha, o objetivo aqui não é de jeito nenhum ficar apenas lendo o artigo de lei de forma mecânica. A gente vai fazer algo muito mais interessante. Vamos revelar o jogo real por trás das provas. A proposta é ter aquela visão privilegiada de como a banca examinadora realmente cria as armadilhas para derrubar a galera. O nosso foco hoje é sair daquela teoria solta e entender a aplicação prática da lei, porque, no fim das contas, é isso que define quem aprova e quem fica pelo caminho. Aí fica aquela pergunta no ar: como a banca examinadora realmente consegue capturar até aqueles candidatos super bem preparados? Por que tanta gente que decora o código de trânsito de ponta a ponta, que sabe tudo de cor, ainda falha na hora H? A resposta é até simples. A prova cobra decisão, não apenas definição. Então, quem memoriza textos gigantescos, mas não entende os contrastes práticos da vida real, acaba caindo direitinho nas distorções que o examinador prepara com tanto carinho. E só para dar uma dimensão real da coisa, dá uma olhada nesse número: cerca de 30%. 30% do peso total da prova, na maioria das vezes, está concentrado nesse tema das infrações e penalidades. É um pedaço gigantesco da nota final. Ou seja, é absolutamente crucial dominar as regras do jogo da banca e não só ficar engolindo o texto cru da lei. Então, vamos lá. Ponto 1. O jogo do examinador, identificando as armadilhas semânticas. O primeiro passo tático para não perder ponto de bobeira é reconhecer as armadilhas linguísticas que eles adoram usar. A linguagem é, sem dúvida, a principal arma do teste. O ponto crucial aqui é lembrar que o Código de Trânsito brasileiro é um verdadeiro mar de exceções. Então, quando a questão trouxer palavras absolutas, coisas como sempre, em qualquer caso ou nunca, liga o alerta vermelho imediatamente. Na imensa maioria das vezes, essas palavras são pura pegadinha. Elas são gatilhos de erro montados especificamente para forçar o tropeço de quem está lendo rápido demais ou no desespero. Seguindo em frente, vamos para o ponto 2, gravidade e perigo, o efeito multiplicador. A lógica da lei é muito direta e a punição escala conforme o perigo na via. A gente vê isso dividido em 4 categorias principais. Infrações leves dão 3 pontos, médias dão 4, graves dão 5 e as gravíssimas rendem 7 pontos. A lógica fundamental a ser fixada aqui é que essa pontuação não é aleatória. Ela cresce exatamente na mesma proporção em que aumenta o risco à vida. Quer um exemplo? Não usar o cinto no banco de trás é perigoso e gera uma infração leve ou média dependendo do contexto. Agora, avançar um sinal vermelho ou dirigir embriagado, aí o risco de morte vai lá em cima e a infração pula direto para o topo absoluto dessa tabela. Mas olha só o detalhe onde mora o verdadeiro perigo na prova: o fator multiplicador. A pontuação na carteira até bate no teto dos 7 pontos em uma infração, mas a punição financeira não para por aí. Para infrações extremamente severas, como a de dirigir sob efeito de álcool, o valor financeiro da multa gravíssima sofre uma multiplicação violenta, podendo chegar a 3, 5 ou até 10 vezes o valor base. O bolso sente um impacto gigantesco, que vai muito além dos pontos no prontuário. Avançando, chegamos ao ponto 3, penalidade versus medida administrativa, a armadilha clássica. Essa é a área onde a galera mais escorrega nas provas. Trata-se do contraste obrigatório que precisa estar no piloto automático de todo mundo. Presta bem atenção. A penalidade tem um caráter estrito de punição. É a consequência que pune o condutor ou proprietário, como a multa no bolso ou a suspensão do direito de dirigir. Já a medida administrativa tem um objetivo imediato diferente. Ela controla o risco no momento exato do flagrante. Não é uma pena, é uma ação urgente para garantir a segurança no trânsito, como a retenção do veículo até a regularização. De um lado a gente tem punição, do outro controle de risco. Aí a banca examinadora, com aquela malícia de sempre, joga essa frase sorrateira na prova: a aplicação de penalidade afasta a medida administrativa. Soa super formal, né? Soa bem jurídico e é exatamente aí que muita gente boa cai na armadilha. Mas fujam disso porque está absolutamente errado. Essa é a grande anti-regra, uma das mentiras mais frequentes do exame. Penalidades e medidas administrativas têm naturezas independentes e não se anulam de jeito nenhum. Elas podem, e muitas vezes devem, ocorrer exatamente ao mesmo tempo. Alguém pode perfeitamente tomar a multa, que é a penalidade, e, simultaneamente, ter o veículo retido, que é a medida administrativa. Simples e direto. Isso nos leva ao ponto 4. Proprietário ou condutor? Aplicação prática.
Como a gente tem falado, conhecer a teoria solta não serve de nada se faltar capacidade de resolver cenários do mundo real. Olha esse cenário clássico que ilustra bem a dinâmica de prova. O João é o dono do carro e decide alugá-lo para o Pedro. O Pedro assume o volante, mas acaba sendo flagrado dirigindo embriagado. A pergunta de US$ 1.000.000 e que cai direto nas provas é: de quem é a responsabilidade de pagar o valor financeiro dessa multa? Aqui está o contraste prático que resolve a questão inteira. O proprietário, que nesse caso é o João, é sempre quem arca com a multa financeira. A responsabilidade pecuniária, o peso no bolso, recai sobre quem detém o registro do veículo. Já o condutor identificado, o Pedro, que foi quem cometeu a atitude perigosa ao volante, é quem recebe a punição comportamental. Ele leva os pontos e sofre a suspensão da carteira. A dica é clara: separem sempre o ônus financeiro da punição no prontuário. Vamos para o número 5. Agente versus autoridade. Quem realmente tem o poder? Entender essas separações de responsabilidade evita que pontos valiosíssimos vão pelo ralo. A diferença institucional que as bancas exploram é cristalina. O agente de trânsito, tipo o policial rodoviário federal ali no sol da rodovia, está no campo. O papel dele é exclusivamente fiscalizar e lavrar o auto de infração. Ele registra o fato e ponto. Já a autoridade de trânsito é quem dirige o órgão, ficando lá nos bastidores. Apenas a autoridade possui o poder legal para pegar aquele papelzinho do auto e convertê-lo em uma penalidade oficial. Por causa disso, essa é uma regra que tem que ser gravada na memória de forma agressiva. O agente nunca, mas nunca, aplica penalidade ali no ato do flagrante. O examinador ama inventar historinhas dizendo que o policial na rodovia aplicou a multa na hora. Isso é absolutamente falso. O agente autua, a autoridade penaliza só depois. E assim chegamos ao ponto 6. Parada versus estacionamento, diferenças sutis na imobilidade. Vamos desarmar a nossa última grande armadilha. Parece algo do senso comum, mas as diferenças muito sutis nos conceitos de imobilidade do veículo derrubam milhares de pessoas. A lei divide isso em 3 níveis. A parada tem um tempo estritamente breve, apenas os segundos suficientes para embarque ou desembarque de alguém. E detalhe, o condutor permanece no veículo o tempo todo. O estacionamento é qualquer tempo de imobilidade superior a isso, e aí o motorista pode até sair do carro. Então temos a zona de parada proibida, que significa tolerância absolutamente zero, independentemente do tempo. O segredo é sempre analisar juntos o relógio e a presença do condutor. Tendo essa divisão clara na cabeça, sempre surge aquela afirmação na prova que funciona como uma verdadeira isca. Em uma zona de estacionamento proibido, é permitido parar brevemente. E olha que ironia! Surpreendentemente, essa afirmação é verdadeira. É isso mesmo, onde é proibido estacionar, aquela parada rápida para alguém descer do carro é sim permitida. Mas o pulo do gato, a grande nuance que precisa ficar claríssima é: se a placa indicar que é proibido parar, a coisa muda de figura completamente. Aí entramos na regra da tolerância zero e nenhuma imobilidade é aceita, nem mesmo por pouquíssimos segundos. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje com uma provocação super necessária. Diante de todas essas armadilhas, fica a reflexão. A galera tem falhado nas provas por falta de leitura ou porque continuam lendo de forma passiva, sem entender as regras ocultas do jogo? A grande sacada é transformar o estudo em uma verdadeira caçada ativa a essas armadilhas semânticas e aos contrastes práticos. Quando a gente para de tentar apenas memorizar o texto da lei e foca em desvendar o padrão do examinador, a aprovação vira só uma consequência lógica. Fiquem ligados nessas dicas de ouro. Continuaremos investigando cada detalhe por aqui e até a nossa próxima explicação.